Então vamos lá, vamos continuar aqui e estruturar a nossa página, tá? Então a ideia é que a gente chegue agora a criar essa estrutura, tá? Então eu tenho aqui uma tag header, que eu quero, na verdade, que essa tag header fique sempre fixa à esquerda, tá? Olha só, o meu site scrolla, mas meu header está sempre ali parado, né? Outra coisa, galera, eu fui atrás de saber qual que era essa fonte aqui, tá? Então, se você tiver curiosidade, a fonte chama Source Sans Pro, tá? Procurei aqui no Google Fontes, é essa fonte aqui. Eu vou deixar aquela fonte mesmo, Open Sans, aí fique a seu critério, tá? Então, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha tag header e vou deixar ela fixa aqui no canto. A gente já sabe fazer isso também. Então, vou vir aqui embaixo. Antes, deixa eu só ver qual que é o nome da classe, né? Eu tenho uma classe aqui, uma classe main header, é ela que eu vou utilizar. Main header. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara com um position fixed. E a gente já sabe que o position fixed trabalha com o top, o 0, né? E também eu vou colocar o left 0 para ele grudar lá, tá? Ele vai ficar grudado lá no canto. E aí eu vou colocar uma altura. Então vamos colocar uma altura aqui de 100%, a gente já vai ver se esse cara vai funcionar, tá? E também um widget, tá? Um widget eu vou colocar de 35%. Aliás, por cento. Desse jeito aqui, tá? Eu vou colocar um background aqui para a gente poder enxergar, ver se está funcionando, tá? Orange. Depois a gente, obviamente, vai trocar esse fundo aí. É isso aí, ó. Então já tenho ali o meu a minha pagininha funcionando. Eu estou vendo um texto muito grande porque o zoom o zoom não tá 100%. Então eu vou colocar aqui Ctrl 0 para voltar para o zoom de 100%, tá? Então agora já está certinho ali. Tenho a minha página, né? Todo o meu conteúdo scrolla e a minha header aí fica parada lá no canto, tá? Bom, para eu arrumar essa questão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a minha main, né, que eu não lembro o nome da classe que eu utilizei, que é esse aqui, ó, o main content, qual que é o tamanho dele? Deixa eu colocar um aspas aqui, que eu esqueci. É isso aí. O meu content, ele deve medir 100% menos os 35, né? Então 65%, tá certo? Vamos vir aqui, ó. Main content, widget 65%. Opa, aqui. E eu quero aplicar um margin left de 35%, né? Eu estou distanciando os mesmos 35% daqui. Vamos ver se funcionou. É isso aí, ó. Poderia até dar uma margem maior, mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Deixa eu só ver aqui no original. Eu acho que é isso aí. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é colocar um padding, tá? Então, posso até colocar um padding maior aqui no topo, tá? E um padding na largura, na esquerda e na direita, e no bottom um pouco maior também. Então, vamos lá. Nesse meu main content, eu vou colocar um padding aqui. Vou colocar um padding de 36 pixels. E aqui vou colocar 24 pixels. 36 em cima e embaixo, 24 dos lados. Vamos ver? Ficou pouco, né? Vamos aumentar bastante isso aqui. 72 e nesse aqui 36. É isso aí. Então, a questão dos espaçamentos aqui, se quiser deixar igualzinho, a gente vai ajustando ali, tá? Eu vou deixar maior de para cima, vamos ver aqui, ó. Maior um pouco. 124, 54, 124 para cima, 54 para a direita. Eu vou colocar 72 para baixo e 54 para a esquerda. É isso aí, ó. Agora tá bacana. Ah, galera, olha só o que aconteceu quando eu coloquei o padding, né? Por que aconteceu isso? Vocês lembram? Olha só, eu tenho a minha largura é 35 pixels, aliás, 35%, mas eu acrescentei padding. Então eu não posso fazer isso, né? O padding ele soma ao tamanho do elemento. Então o que eu vou fazer é colocar um box sizing border box. Vamos lá.
box sizing, opa, box sizing, border box. Vamos ver? Tá lá. Resolvemos a questão ali, tá? Aqui, ó, se eu reparar, os textos eles estão muito juntos, né? Se eu olhar no projeto original, ó, eles estão sempre separados um pouco os textos, tá vendo ali? Ele tem uma separação um pouquinho maior. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui no meu body mesmo e vou colocar uma propriedade line height. Deixa eu colocar 2, espaçamento duplo, para a gente ver como é que fica. Eu acho que tá bacana esse espaçamento duplo, hein? Pelo menos no parágrafo. Vamos ver aqui, ó. Pelo menos no parágrafo acho que está legal, né? A gente poderia trabalhar com um pouquinho de font size, ou até mesmo diminuir um pouquinho só, 1.7 talvez. Vamos ver. É isso aí, aí o ajuste fino, né? Tá? Então, ó, já está mais ou menos ali. Bom, vamos arrumar então agora esse nosso header, né? Esse nosso header, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o mesmo padding que eu coloquei aqui, eu vou colocar no header. Então, já vou tirar esse cara daqui também. E, obviamente, já sei que eu vou precisar do mesmo box sizing, tá? Desse cara aqui, ó, tá? Aí, o H1 que está lá dentro, também eu vou trabalhar com o tamanho de fonte, tá? E também com o background. Vamos lá. No meu main header, eu tenho 2 backgrounds. Da mesma forma que a gente trabalhou com linear gradiente, né, que eu tinha 2 lineares gradientes, aqui eu também posso ter 2 imagens, tá? Então, ó, background image, eu tenho aqui, ó, URL, e aí eu vou colocar assim, ó, imagens, aliás, barra, imagens. Eu tenho aqui uma imagem chamada overlay. Deixa eu só ver se ele encontrou. Não encontrou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Imagens. Opa, lugar errado aqui. Aqui, ó, essa imagem overlay, tá? Coloquei agora, eu não tinha copiado aí, tá bom? Então, nessa aula vocês vão baixar as imagens corretas, tá? Então, tem uma imagem chamada overlay, é esse cara que eu vou utilizar no nosso CSS. Então, vamos voltar aqui para o CSS, estilo. Então, tá lá, se eu passar o mouse ali, já tenho aquela imagem, tá? Depois da overlay, eu tenho uma outra imagem chamada BG, tá? Então, vou colocar vírgula e, de novo, URL, barra, imagens, barra, bg.jpg, tá? JPG, desse jeito. Só passar o mouse aqui, ver se arrumou. É isso aí, ó. Encontrou a imagem, tá? Vamos testar no Chrome. Olha lá, já tenho a imagem sendo aplicada, tá? Aquela imagem overlay é uma imagem que tem uma pequena textura aqui, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora é, primeiro, trabalhar com a posição, né, e o tamanho, tá? Então, se eu trabalhar com o background aqui, ó, background position, desse jeito, olha só, background position, eu posso pedir para alinhar à esquerda, né? Ou melhor, vou deixar sempre centralizado, ó, center e sempre no topo, tá? Como eu vou querer aplicar essa posição nas duas imagens, eu posso inserir somente uma única vez aqui, tá? Se eu olhar agora, vai uma leve mudança, tá? Não tem muita diferença não, porque o que vai dar a maior diferença aqui é o background size. Background size. E aí, o meu overlay, eu quero o background size normal, tá? O alto, o tamanho da imagem, ok? Vírgula. Aí agora eu estou arrumando o background size do meu background. É esse cara que está a grande questão. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar essa imagem, né? Eu quero mostrar essa imagem, a imagem toda, tá? Eu quero mostrar, ocupar a área toda. Então vamos colocar aqui cover. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Olha só, tá? Já tenho ali, deixa eu dar uma olhadinha no original. Provavelmente o original está com um posicionamento um pouquinho diferente. Aqui eu coloquei center. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ao invés de center, vamos colocar left. É isso aí, ó.
Repara que está mais parecido, né? Deixa eu fechar esse cara. Está um pouquinho mais parecido. Aliás, está igualzinho, né? O background ali, ó, igualzinho. Tá? O que eu vou fazer agora é trabalhar com essa fonte aqui. Para eu trabalhar com essa fonte, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia vir aqui, copiar isso aqui, deixar dessa forma, né? Formatar o H1 que está dentro do main header, tá? Mas eu não gosto de fazer dessa forma. Eu prefiro trabalhar sempre com classe, tá? E sempre uma única classe. Raramente eu vou utilizar coisas desse tipo aqui, tá? A experiência me diz que isso daqui lá na frente pode se tornar um problema, tá bom? Então, se você puder, né, tiver a opção de sempre colocar uma única classe, você vai evitar ter problemas no futuro, tá bom? Então, lá no meu HTML, vamos dar uma olhadinha e ver como é que tá. Olha só, eu tenho main header e eu tenho uma classe, um H1 aqui. Eu vou colocar uma classe aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu poderia ter uma classe desse jeito aqui, tá? Poderia ter simplesmente uma classe title. Isso também pode ter um problema. Por quê? Eu posso ter uma classe title aqui, dentro desse elemento, e eu posso ter uma classe title aqui, no H2. Title. É um nome muito genérico, tá? E aí o que vai acontecer? A minha formatação que eu apliquei no meu background aqui, no header, vai influenciar esse cara aqui, e às vezes não é isso que eu quero. Então, o que eu costumo fazer é até um pouquinho aí utilizando um padrão de escrita de CSS para justamente evitar com que, quando você altere a formatação de um elemento, essa alteração afete outro elemento que você não está esperando. Existe um padrão de escrita chamado BEM, Block Element Modifier, tá? Então, bloco, elemento e modificador. Então, eu vou mais ou menos aqui utilizar esse padrão de escrita. Então, se eu tenho aqui um main header, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar main header desse jeito aqui, ó. Opa, aqui, desse jeito. Main header title. É esse cara que eu vou utilizar. Então, vamos voltar aqui no meu estilo. Ao invés de ter isso aqui, eu vou ter isso aqui. E aí, font size. Vou colocar uns 14 pixels. O line height eu vou colocar 1,5 agora. Line height 1.5. Color não é aquela cor padrão, né? É uma outra cor. Vou colocar um white por enquanto, depois a gente vê. E vamos ver como é que tá ficando. Oh, ficou muito pequeno, né? Vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Talvez 28. Ficou. Ah, e ele também não é negrito, né? Ele tem um font weight normal. Vamos lá. Normal. Desse jeito. E ele também tem um text align right. Text align right. Aliás, o text align right poderia estar nesse cara aqui, né? No de cima, porque tudo é alinhado à esquerda, então vamos lá. Olha só. Tudo alinhou à esquerda, talvez um pouco o tamanho da fonte ainda não está legal. Vamos colocar uns 22. É isso aí. Já acho que está de bom tamanho. Só a questão, a cor, né? Então vamos lá, vamos arrumar essa cor aqui. Propriedade color. Eu vou colocar a propriedade color um RGBA, tá? O que é o RGBA? O RGBA é um padrão de cor que eu consigo aplicar transparência. Então, eu vou colocar a cor branca, só que com metade de transparência. Então, a cor branca é todas as cores aplicadas, né? Então, 255,255,255 e meio de transparente. Então, 0,5, desse jeito aqui. Se eu testar, tá lá, já ficou mais parecido. Só que esse textinho aqui eu quero maior. Então, vamos vir aqui, ó. Agora, nesse caso aqui, eu não preciso ter, eu não vejo necessidade de ter uma outra classe só para esse cara aqui, ó, só para o strong. Aqui eu vou utilizar aquele formato normal, tá? Eu não vejo necessidade, eu acho que não vai ter problema. Então, vou vir aqui, ó, strong.
E esse cara eu quero white, tá? E deixa eu só ver uma coisa. Esse cara aqui eu também vou querer fonte weight normal, tá? Fonte weight normal. Desse jeito. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha no original. Tá um pouquinho maior a minha fonte, mas não tem problema nenhum. O HTML. O HTML, o link, né? Ele tem um efeitinho de hover ali também, tá? Vamos lá. O nosso tá meio azul com sublinhado ali, mas vamos por partes. Bom, se eu olhar no original, vamos ver se eu tenho mais links, né? Eu tenho esse link aqui que ele é verde, só muda o sublinhado, né? Esse aqui é branco e ele fica um verdinho ali. Bom, então eu tenho um tipo de link aqui e um tipo de link no meu conteúdo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe aqui também para esse tipo de link aqui. Então vamos lá. No meu HTML, eu vou vir aqui, ó, aqui, vou colocar assim, ó, class. Vou chamar esse cara de main header link. E é esse cara que eu vou utilizar no CSS. Vamos lá. Main header link. A cor desse cara vai ser a mesma cor aqui que está sendo aplicado aqui, né? Só que aqui eu tenho uma pequena dica, ó. Se eu copiar e colar esse cara daqui, ele vai funcionar. Se eu olhar, tá lá, funcionou, tá? Agora, digamos que amanhã eu mude isso aqui para vermelha. Se eu olhar, olha só, eu vou ter que mudar a cor da fonte também, a cor do link, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa minha cor é a mesma dessa cor aqui, tá? Se eu olhar no HTML, ó, eu vou falar que a cor do meu A, ela vai herdar da cor do meu H1, tá? Ela vai herdar. Como é que é herança em inglês? Vamos lá. Vamos vir aqui. Eu não vou me atrever a falar a pronúncia correta de herança em inglês, vou só escrever aqui. Então, vou vir aqui no meu link, eu vou falar que esta cor é a é esse nome aqui, ó, tá? Se eu falar isso aqui, vai parecer alemão, então eu não quero passar vergonha. Se eu olhar aqui, tá lá, tenho ali. Agora, se eu mudar a cor, essa cor aqui, salvei, olha lá, ele herda sempre do elemento pai, tá? Do H1 ali no caso, tá bom? Então, voltando para cá, facilita ali um detalhezinho que vai facilitar a manutenção, né? Outra coisa é esse efeitinho de hover, né? Então, quando eu passar o hover nesse link, vamos lá. Hover. Agora eu vou roubar no jogo, eu vou pegar do projeto original aqui para copiar a cor do link quando tem o mouse sobre, tá? Só um minutinho. Muito bem. Tá lá, já roubei aqui do jogo. Copiei a cor aqui. 49 BF 9D. Se eu olhar no Chrome, tá lá. Já está sendo aplicado ali. Agora eu posso fazer com que todo A tenha um efeito de transição, né? Eu não preciso fazer só nesse aqui. Então eu vou falar que todo o meu A tem um efeito de transição, mesmo porque, ó, esse tem um efeito de transição e esse aqui também tem, né? Pelo menos no underline ali, né? Então é o que a gente vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui em cima de tudo, eu vou falar que todo o meu A tem um transition. Tem um transition da propriedade color, tá? Essa transição ela vai acontecer em 2 segundos e ela é um linear. Não precisa ter easy não, linear. Se eu olhar agora, olha só, a animação um pouquinho mais suave, né? E o que a gente vai fazer agora é ver a questão desse sublinhado, tá? Então vamos lá. Bom, o sublinhado aqui tem uma pegadinha, tá? Na minha tag A, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o text decoration é none, tá? Todo o meu link não vai ter mais, olha só,
não vai ter mais sublinhado, nem esse aqui, nem aquele lá de baixo, tá? Ó, não vai ter mais sublinhado. Por quê? Porque o sublinhado do link eu vou colocar como se fosse uma borda. Então, eu vou vir aqui, todo o meu A, vou falar assim, ó, border, bottom, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que essa borda tem 1 pixel pontilhada, tá? E a cor eu posso colocar também, eu poderia deixar 100, se eu deixar 100 borda, ele sempre vai pegar a borda a cor da fonte, tá? Ele sempre vai pegar a cor da fonte, olha só. Aqui, olha lá, tá? Ele sempre vai pegar a cor da fonte. Então, eu poderia deixar sem, eu não preciso informar nesse caso a cor ali, tá bom? E ali embaixo provavelmente está azul também, olha só, tá bom? É isso aí. Bom, galera, então, nessa aula aqui, esse é o resultado que a gente chegou. No próximo vídeo, a gente vai continuar. Até lá!